Olá pessoal, conforme prometido, estou aqui com a nossa segunda videoaula do curso de Informática Básica, dando sequência ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos tratar de dois periféricos muito importantes do nosso computador, são eles o mouse e o teclado. Iniciando pelo mouse, o nosso mouse ele possui funções bem específicas, então eu vou mostrar para vocês aqui hoje na nossa videoaula a função de cada um dos botões do nosso mouse. Primeiramente a gente tem o botão esquerdo do mouse, que é o nosso botão principal. 90% das funções que a gente vai executar no nosso computador é utilizando o botão esquerdo do mouse. Por exemplo, se eu quero abrir um programa, quero executar qualquer pasta ou arquivo do meu computador, basta eu clicar, como vocês veem aqui no vídeo, eu clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse em cima do ícone ou da pasta que eu desejar, e ela vai abrir para nós imediatamente, O que mais que a gente pode fazer utilizando o botão esquerdo do mouse, além de executar nossos aplicativos, Claro, em paralelo vocês têm que saber também que logo em seguida nós vamos trabalhar com o teclado. Mas a tecla, por exemplo, do nosso teclado, que faz essa mesma função de executar, de abrir nossos programas que a gente tem no computador, que nem eu mostrei agora há pouco para vocês com o botão esquerdo do mouse, é a tecla Enter, no teclado. Porque o que significa Enter, traduzindo do inglês para o português? Enter significa entrar. Então eu vou mostrar para vocês que ela realmente faz a mesma coisa. Olha lá. Cliquei uma vez com o botão esquerdo do mouse em cima da pasta lá. Vamos pegar qualquer um programa aqui, por exemplo, Skype. Cliquei com o botão esquerdo em cima do Skype e agora com a tecla Enter do nosso teclado, cliquei para abrir este programa e ele está processando a informação e está aí, abriu o Skype para nós. Então, as duas formas que a gente tem de abrir ou executar qualquer arquivo, qualquer pasta do nosso computador é isso. Através do botão esquerdo do mouse, clicando duas vezes em cima do ícone ou da pasta que a gente desejar, ou clicando uma vez com o botão esquerdo do mouse em cima deste arquivo e pressionando a tecla Enter do nosso teclado. Bom, dando sequência, no nosso mouse também, a gente, além do botão esquerdo, a gente tem o botão direito. O que acontece? Qual é a função do botão direito? Sempre que a gente clicar em cima de qualquer ícone, qualquer atalho, qualquer pasta do nosso computador, ou mesmo aqui na nossa área de trabalho, em cima do papel de parede, e a gente clicar com o botão direito do mouse, vai abrir um menu de opções para nós referente àquele objeto ao qual a gente clicou com o botão direito. Por exemplo, aqui vou clicar com o botão direito em cima do ícone, pode ser do próprio papel de parede nosso aqui, vou clicar, cliquei com o botão direito. Olha lá, abriu um menu de opções para nós referentes a este objeto. Por exemplo, perguntando se eu quero aqui, exibir. Se eu quero fazer a alteração dos meus ícones, esses aqui, todos esses aqui que estão aqui na minha tela. Se eu quero eles, eu estou com o meu selecionado, por exemplo, aqui para trabalhar com ícones médios. Mas vamos supor que eu quero aumentar eles. Vamos clicar em ícones grandes, vamos ver o que acontece. Olha lá, olha lá. Olha o tamanho grande que ficou meus ícones. Para mim, eu não vejo necessidade disso, mas eu só fiz para mostrar para vocês. Como é que eu vou fazer para voltar aos ícones médios, como eu estava utilizando antes? De novo, clico com o botão direito aqui no meu papel de parede e vou lá em exibir e vou alterar para ícones médios novamente. Voltei ao que era antes, tá? Clicando novamente aqui nosso papel de parede com o botão direito do mouse, temos a opção também do classificar por. Para que significa? Para que serve isso? É para nós poder organizar nossos ícones,
ou atalhos, enfim, né, na nossa área de trabalho ou dentro de uma pasta, o que quer que seja, para nós organizar eles da melhor forma para que a gente possa se localizar ou localizá-los no nosso computador de forma mais rápida. Então, quais são as opções que eles nos dão aqui? Organizar nossos ícones por nome, que eles vão organizar em ordem alfabética. Organizar por tamanho, que eles vão analisar o tamanho do arquivo, né? E aí eles vão organizar do maior para o menor, né? O tipo de item, então se ele pode separar os jogos, os ícones dos jogos, do antivírus, os ícones do Microsoft Office, né, que é o Word, Excel, PowerPoint, enfim. Então ele seleciona por tipo. E a data de modificação, que aí ele vai organizar teus ícones da tua área de trabalho ou dentro de uma pasta que seja. Ele vai organizar pela data, ou seja, do mais atual para o mais antigo. Entendendo esse funcionamento? Depois esse atualizar serve para ti fazer a atualização da tua, digamos assim, tu está navegando na internet, aí tu clica nesse botão atualizar aqui, ele vai atualizar a tua página. Ou se tu está, por exemplo, executando um software no teu computador e clica no botão atualizar, ele vai atualizar aquela tua operação que tu está realizando no momento, para a tua máquina ficar sempre operando de forma correta. Depois esses outros ícones, essas outras opções que aparecem aqui, propriedades gráficas, opções gráficas, isso aqui é tudo relacionado à nossa placa de vídeo, então não vou nem mostrar para vocês, porque isso aqui é uma área mais técnica, então não há necessidade. Depois aqui sim, o nosso botão, esse botão aqui novo, para que ele serve? Olha lá. Se tu quiser criar uma pasta, tu vai clicar aqui, ó, novo, pasta, lá, onde está o meu ponteiro. Vamos clicar ali que ele vai criar uma pasta ali para nós, na nossa área de trabalho, ó. Clica aí, ó, pasta. Olha lá, ele não criou uma pasta nova para nós. Então agora ele só está esperando que a gente dê um nome para essa nossa pasta. Então, por exemplo, eu vou colocar lá teste. Digitei lá teste como nome da minha pasta e vou pressionar a tecla Enter para confirmar a operação. Pronto. A partir deste momento a gente criou a nossa pasta teste. Voltando ao menu, cliquei novamente com o botão direito. Apareceu o menu e voltamos lá na opção novo, né? Atalho é a mesma coisa. Se tu quiser criar um atalho novo na tua área de trabalho que de repente não esteja presente no momento, por exemplo, que atalho que eu poderia criar aqui que não está na minha área de trabalho? Posso criar um atalho, por exemplo, para o Word. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou clicar aqui no meu botão atalho, sempre agora aqui usando o botão esquerdo, ó, atalho. Aí ele vai me pedir agora abrir uma janela para mim localizar onde é que está esse programa que eu quero criar o atalho. Então eu vou clicar em procurar e como eu quero criar o atalho do Word, nós vamos lá, ó, computador, sistema, C, né, 2 pontos, que é onde fica é o nosso disco local. Arquivo de programas. Às vezes o percurso é bem longo mesmo, mas vamos indo. Arquivo de programas. Aí para a gente achar o executável do Word, nós vamos entrar aqui, ó, nessa pasta. Microsoft Office. Office 15. E agora vamos começar. Aqui já aparecem os atalhos dos programas, ó. Axis, que é um de banco de dados. Vamos ver aqui, vamos localizar o Excel, que é a nossa planilha. Mas como a gente quer o Word vai estar mais lá no final. Então eu vou até lá, ó, arrastei de forma mais rápida. E está aqui, ó, WinWord. Selecionei ele, já que a gente localizou o software que a gente quer criar o nosso atalho, e vou clicar em OK. Apareceu ali, ó, para nós, né, o WinWord, que é o nosso atalho do Word.
Vou clicar agora em avançar. Agora eu posso modificar esse nome, para não ficar muito estranho, né? O WinWord. Eu posso colocar simplesmente Word 2013, que é a versão desse meu aqui. E concluir. Olha lá, ó. Olha o que apareceu na minha área de trabalho. Ó. Então agora, nesse momento, eu criei um atalho do Word na minha área de trabalho. Se eu clicar duas vezes com o botão esquerdo nesse atalho, vocês vão observar que o Word vai abrir para mim poder trabalhar com ele, ó, editar um da sequência. Então, relembrando isso, né, que nosso computador ele nos permite diversas opções de operação. Então, ó, voltando aqui, ó, novo. Então a gente já viu pasta e atalho. Agora esses outros itens aqui, ó, aparece no menu aqui Microsoft. Se eu quisesse criar um banco de dados, eu utilizaria essa opção do Microsoft Access. Uma imagem de bitmap, que é aquelas fotos bem pequenininhas, um documento de Word. Se eu quiser criar uma apresentação do PowerPoint, documento do Publisher. Esse Publisher aqui é um outro programa do Office que serve para a gente criar aquelas, como é que eu posso explicar, aqueles banners que a gente faz para fazer divulgação de algum produto, de qualquer tipo de divulgação. O WinRAR, que é o nosso compactador e descompactador de arquivo. Aqui é o bloco de notas, né? E por aí vai, né? Resolução de tela, isso aqui é quando a gente quer também estar relacionado à nossa placa de vídeo também, não convém mexer nisso aqui. Quem não, só mais técnicos mesmo. E os gadgets, né? Vou abrir aqui para mostrar também para vocês, ó. Os gadgets, esses aqui são pequenas ferramentas que vêm com a instalação padrão do Windows, que a gente pode utilizar para colocar aqui na nossa área de trabalho, caso a gente queira incrementar ela um pouco mais. São bacanas, assim, são muito úteis, mas lembrando que pode deixar também a nossa área de trabalho muito pesada. E o que acontece quando a gente vai iniciar o nosso computador, que ele carrega todas as ferramentas do Windows para nós? Quanto mais coisas a gente colocar aqui na nossa área de trabalho, a tendência é ele demorar um pouco mais também para abrir. Então, né, é bom não encher de coisas aqui na área de trabalho para que ele não demore muito para abrir depois da inicialização. Então aqui a gente tem alguns exemplos, ó, uns gadgets de calendário, conversor de moeda, manchetes do dia, medidor de CPU, que ele vai analisar quanto de memória e quanto do processador que a tua que o determinado software que tu está utilizando no momento está consumindo. Um quebra-cabeça para brincar um pouco, um relógio, como se fosse um relógio de parede, que ele fica aparecendo aqui bem visível, e para a previsão do tempo, né? Então são aquilo que nós da informática a gente chama isso aí são as perfumarias, que é aquilo que a gente usa para enfeitar o nosso computador, assim, para deixar um pouco mais bonito, mas que não dá para exagerar também, para não deixar o computador lento. Bom, dando sequência ao nosso conteúdo, né, falando ainda do mouse, já falamos do botão esquerdo, do botão direito, e ainda temos aquele botãozinho central dele, que é uma rodinha que tem no meio dos dois botões, né? Esse botão a gente pode dar dois nomes para ele. Ou barra de rolagem. Por quê? Porque a função desse botão aqui, dessa rodinha central aqui do mouse, ela é fazer com que a tua página se movimente para baixo e para cima, como vocês podem ver aqui, ó. Vou abrir a janela aqui do Word, ó lá, eu estou mexendo com esse botão aqui, e a minha janela se movimenta para baixo e para cima. Então por isso que ela é chamada de barra de rolagem ou scroll, que é o nome em inglês, o nome mais científico, né? Mas na nossa linguagem mesmo, no português, a gente chama de barra de rolagem. Bom, então essas são as funções dos nossos três botões do mouse.
Agora, dando sequência no nosso conteúdo, né? Claro que a gente sabe que no nosso computador, além do mouse, a gente tem o teclado, né? Já o teclado ele nos oferece aqui, ó. Aqui eu abri uma imagem agora bem grande de um teclado que ao mesmo tempo que eu vou explicando para vocês, eu quero que vocês possam enxergar o que eu estou falando. Então, por exemplo, aqui a gente vê nessa ilustração do teclado que ele possui diversos botões, diversas teclas e cada uma tem a sua função. Por exemplo, começando pelas teclas principais. Antes, então, eu tinha comentado com vocês lá dessa tecla aqui, né? A tecla Enter que a gente possui em qualquer teclado, isso aqui é padrão. Sempre vai ter duas teclas Enter. Para que ela serve? Se a gente estiver fazendo uma operação no Windows ou na internet, ela serve para abrir uma página. Ou se tu na internet ela abre, tu digita lá o site que tu quer e pressiona Enter. Ela vai lá e abre o site que tu pediu. Já se a gente está trabalhando no nosso computador mesmo, ali, tu quer abrir algum programa, alguma pasta, aí é como eu mostrei antes, tu vai clicar com o botão esquerdo do mouse em cima da pasta ou do arquivo e pressiona Enter que ele vai abrir o programa para ti, né? Já, por exemplo, dentro do Word, do Microsoft Word, lá o Enter tem outra função. O Enter serve dentro do Microsoft Word, ele serve para que a gente abra um novo parágrafo do nosso texto. Por exemplo, lá a gente está digitando o nosso texto, lá tu já digitou 3, 4 linhas e finalizou aquele parágrafo. Aí tu quer iniciar um parágrafo novo. Então, para fazer com que o nosso ponteiro, ali, o nosso cursor, passe para a linha de baixo para abrir um novo parágrafo, a gente pressiona a tecla Enter, né? Então, só aí a gente está vendo então, que a tecla Enter tem essas três funções. Bom, dando sequência, além da tecla Enter, a gente tem a tecla Shift, né? Tem duas também, uma de cada lado, sempre. Qual é a função da tecla Shift? Né? A tecla Shift, ela normalmente a gente faz, ela não vai trabalhar sozinha, digamos assim. A gente sempre vai utilizar ela em combinações com outras teclas para que ela exerça alguma tarefa no nosso computador. Então, por exemplo, a tecla Shift a gente usa normalmente quando a gente quer que num texto lá que a gente está digitando apareça sempre esse caractere que está na parte como esse nosso desenho está mostrando aqui, ó, esse caractere que está aqui, ó, no canto direito superior da tecla. Por exemplo, se eu quero que apareça o ponto de exclamação, eu vou lá, vou manter a tecla Shift pressionada e vou apertar lá no número 2, que aí vai aparecer, aliás, no número 1, que aí vai aparecer o ponto de exclamação. Agora, se eu mantiver a tecla Shift pressionada, e lembrando, tem que manter, enquanto tu não apertar a tecla secundária, no caso a da função que tu quer que ela execute, tu não pode soltar a tecla Shift. Então, como eu disse, ó, mantenha a tecla Shift pressionada e aperta lá, por exemplo, no número 2, que aí vai aparecer o arroba. Ou mantenha a tecla Shift pressionada e aperta o número 5, vai aparecer o sinal esse aqui de percentual. Então essa regra vale para qualquer outra tecla nossa no computador. Então, então, como eu falei, ela serve para executar o que a gente diz que é a segunda função das teclas, que é aquela que está na parte superior direita da tecla. Ou seja, ali ponto de exclamação, arroba, sustenido, cifrão, percentual, o acento circunflexo, o e comercial, o asterisco, abre e fecha parênteses e assim por diante. Bom, depois nós temos a tecla, que é uma tecla importante também, é a tecla Backspace. Eu vou abrir um arquivo aqui do Word para exemplificar melhor para vocês. Olha lá, vou digitar qualquer coisa aqui no nosso Word, para demonstrar. Olha lá,
Então tá, digitei. O que que essa tecla ali que eu mostrei para vocês, ó, vou deixar fazer ela aparecer aqui, ó, novamente, ó, backspace. O que que essa tecla faz? Ela vai fazer com, ela vai sempre apagar o caractere que está à esquerda do ponteiro. Ó, você está vendo aqui, ó, o ponteiro aqui piscando. Então, tudo isso aqui que está à esquerda do caractere, essa tecla o backspace, ela vai apagando. Ó. Se eu pressionar o backspace, se eu pressionar essa tecla aqui uma vez, ó, lá, ó, observa lá, ó, apagou-se a cedilha. Se eu pressionar de novo, apagou a letra K. Se eu pressionar novamente, ó, apagou a letra L, ou seja, a tecla backspace, se vocês querem tomar nota aí da função dela, ela apaga tudo, ou deleta, né, melhor dizendo, ela deleta tudo que está à esquerda do ponteiro, né. Agora, por exemplo, aí você pode pensar, mas professor Paulo, se a tecla backspace ela apaga só o que está à esquerda do ponteiro, qual é a tecla que vai apagar o que está à direita do ponteiro? Já vou mostrar para vocês, ó. Por exemplo, meu ponteiro do mouse tá, vou botar ele aqui no início da palavra. Para apagar o que está à direita da nossa tecla, ou seja, apagar tudo que está para cá, né? A tecla que a gente vai utilizar é o delete, ó lá. Deletei uma, duas, ó lá, viu? Ó? Observaram que a tecla delete, então ela apaga tudo que está à direita do ponteiro. Então a gente já viu duas outras teclas novas aí, né? Backspace e a tecla delete, ou seja, então a backspace ela apaga tudo que está à esquerda do ponteiro e a delete ela apaga o que está à direita. Isso no Word. Já fora do Word, a tecla delete ela é bem famosa, né? Ela serve para a gente apagar qualquer pasta, qualquer programa que a gente tem instalado no nosso computador. A gente vai utilizar a tecla delete. Olha lá, vou demonstrar para vocês também, ó, o uso da tecla delete, olha lá. Vou pressionar essa pasta. Selecionei essa pasta aí, teste. Se eu pressionar a tecla delete, ó, apareceu para mim essa mensagem. Ó, tem certeza que deseja mover esta pasta para a lixeira? Se tu tiver certeza que tu realmente quer apagar essa pasta, sim, vai clicar em sim. Se não quiser, não, né? Te arrependeu de ter pressionado a tecla delete? Sim, vai lá e aí essa pasta vai para a lixeira, né? Por quê? Ela vai para a lixeira porque não é assim sem motivo. Ela vai para a lixeira porque lá é a última oportunidade que tu tem. Caso tu te arrependeu de ter excluído um arquivo, uma pasta, e aí porventura tu te arrepende de ter feito isso, então a lixeira ela te dá a oportunidade de te ir lá dentro dela e resgatar esse arquivo ou essa pasta de volta para o teu computador. Porque se caso contrário tu passou ele para a lixeira e tu vai lá na lixeira e apaga ela, bom, aí ia ficar mais complicada a coisa. Por quê? Porque aí ele vai apagar o arquivo de fato do teu computador. E aí, para te conseguir recuperar ele, bom, é possível. Só que é um procedimento normalmente que só os técnicos sabem fazer, né? Que é um procedimento mais técnico. Mas é possível de recuperar, porque existem softwares, né? Softwares que fazem uma varredura lá na raiz do nosso HD, né, que é o disco principal do nosso computador, onde fica armazenada todas as nossas informações. Então tem programas que fazem essa varredura lá na raiz do nosso HD e conseguem recuperar esses arquivos mesmo depois que a gente exclui eles da lixeira, né? Por exemplo, até eu tenho um instalado aqui no meu computador que eu gosto muito dele e que sempre que eu precisei recuperar arquivos não só meus, mas de outros clientes meus que excluíram arquivos por acidente de um pendrive ou do próprio HD. Esse programa aqui sempre para mim, esse Set Data Recovery Suite, ele sempre cumpriu muito bem a função dele. Nunca me deixou na mão.
Aí, isso aí é fundamental, porque o cliente normalmente deposita toda a confiança na gente. Então, quando tu diz para ele, ó, eu vou tentar e a chance de te conseguir obter esse êxito e chegar para o cliente, ó, mostrar para ele, ó, consegui. Parecia ser uma situação difícil, mas eu fui lá e consegui recuperar todos os teus arquivos. Pode ter certeza que tu vai ganhar muito conceito com o teu cliente. Bom, dando sequência então no nosso conteúdo do teclado, né, falamos da tecla Delete, né? Depois nós temos a tecla, falando de novo da tecla Shift, que eu mostrei para vocês antes, que eu falei que a tecla Shift serve, a principal função dela é executar a segunda função das teclas, ou seja, essa que está no canto superior direito da tecla, como mostra o nosso desenho aqui. Ela também serve, como eu vou mostrar aqui no Word para vocês, ó. Vou apagar isso aqui e vou colocar o nosso texto aqui todo em letras minúsculas, né? Padrão, letra minúscula. Agora, se eu quiser no caso, eu estou digitando um texto e quero, obviamente, eu tenho que colocar a primeira letra do meu texto em maiúscula. Como é que eu posso fazer? Entra a tecla Shift novamente, como eu mostrei antes para vocês, ó. Mantém a tecla Shift pressionada e pressiona a letra que tu desejar, ó. Que aí ela vai ficar em maiúscula também. Olha lá, ó. Shift, letra V, olha lá, V maiúscula. Shift pressionado, letra X, X maiúscula. Então a tecla Shift também tem essa função. Quando mantida pressionada em conjunto com alguma outra letra, ela vai fazer com que essa letra fique maiúscula, né? Mas aí vocês podem me perguntar também, mas professor, não existe outra tecla que também torna as letras maiúsculas? Existe. É essa que está aqui, ó, logo acima do caps lock, do Shift, perdão, que é a tecla Caps Lock. Só que qual é a diferença? Essa Caps Lock aqui, ela é mais utilizada quando a gente quer fazer uma sequência de palavras, uma sequência de uma palavra inteira, por exemplo, em letra maiúscula. Que aí eu faço isso, ó, por exemplo. Deixa eu ir para a linha de baixo, ó. Eu vou manter a tecla Caps Lock aqui ativada, só que eu não preciso ficar pressionando. Por quê? Porque a partir do momento que eu pressionei uma vez a tecla Caps Lock, vocês estão vendo aqui, ó, onde eu estou mostrando, aparece Caps Lock. Quando vocês pressionam uma vez essa tecla aqui, ó, essa luzinha verde aqui vai acender para mostrar para vocês que essa tecla está ativada. Quando essa luzinha verde enquanto essa luzinha verde estiver acesa, qualquer letra que vocês pressionarem no teclado de vocês vai ficar maiúscula, né? Então essa tecla Caps Lock serve para a gente escrever uma palavra inteira ou uma sequência de palavras sempre em letra maiúscula, né? Para te poder voltar para a letra minúscula novamente depois, tu vai ter que pressionar essa tecla aqui Caps Lock novamente, que aí vocês vão reparar que essa luzinha aqui onde diz Caps Lock, ela vai apagar. Aí sim, vocês vão saber, ó, voltei para a letra minúscula. Então, lembrando, se a luzinha ali do Caps Lock está acesa, vai estar ativada então a letra maiúscula para vocês. Desligou, letra minúscula. Né? Isso aí não pode esquecer. Né? Depois temos a tecla Ctrl também, né, que ela é importante para fazer algumas determinadas operações, né? Por exemplo, aquela famoso Ctrl C, Ctrl V, né, por exemplo. Vou mostrar aqui para vocês. Eu cliquei nesse arquivo aqui, ó, Football Manager 2015. Selecionei ele. Se eu mantiver essa tecla aqui pressionada, a tecla Ctrl, mantiver pressionada ao mesmo tempo a tecla Ctrl e a letra C,
Pronto, ó, fiz aqui no meu computador, ó, Ctrl C. O que que acontece? É o mesmo que a gente tenha feito uma cópia daquele arquivo ali que eu selecionei, do Football Manager. Ou seja, como se eu tivesse feito um xerox desse arquivo. Por quê? Porque o que que vai acontecer? Eu fiz um xerox desse arquivo. Agora, por exemplo, eu vou abrir essa pasta teste, ó. Aí eu vou aqui dentro da pasta teste e vou fazer Ctrl, manter a tecla Ctrl pressionada, só que agora, em vez da letra C, eu vou pressionar a letra V. Olha lá o que aconteceu, ó. Aquele arquivo que eu tinha feito uma cópia, um xerox dele lá na área de trabalho, ele agora eu colei ele dentro da minha pasta, ou seja, né, são duas operações bem comuns a gente fazer no nosso computador, que é o copiar e colar, né, que é o Ctrl C copiar, Ctrl V colar, sempre mantendo as duas teclas pressionadas juntas, né. Aliás, pressiona primeiro a tecla Ctrl C, Ctrl V, né, para fazer essas operações, copiar e colar. Aí vocês vão me perguntar, mas professor, não tem uma operação que a gente diz que chama de recortar? Sim, qual é a diferença dela? É que o recortar, ao invés do copiar, o copiar ele faz com que ao longo do tempo, né, se tu fizer muito essa operação no teu computador, o copiar ele vai te deixando com vários arquivos duplicados no teu computador, porque ele cria uma cópia do teu arquivo. Já o recortar, que a gente faz essa operação através da combinação de teclas, de novo, mantém tecla Ctrl pressionada, só que ao invés de ser a letra C para copiar, nós vamos usar a letra X, que é para recortar. O que essa combinação Ctrl X faz? Ela recorta nosso arquivo, ou seja, ela vai excluir aquele arquivo daquele local que ele está no momento. Por exemplo, o Football Manager, eu tinha feito a cópia dele ali da área de trabalho. Ele vai retirar esse arquivo ali da área de trabalho e quando tu executar o Ctrl V, que é o colar, ele vai transferir esse arquivo para pro lugar que tu determinar. Ou seja, ele não vai manter dois arquivos iguais no teu computador, ou seja, é um comando mais vantajoso, porque ele não vai te deixar ao longo do tempo com diversos arquivos duplicados na tua máquina, ao contrário do Ctrl C, que é o copiar, né, que ele cria uma cópia do teu arquivo. Então, com o passar do tempo, tu vai ver que a tua máquina vai estar cheia de arquivo duplicado. Então, quando se puderes dar uma preferência, utiliza o Ctrl X, que aí a tua máquina vai estar sempre em perfeitas condições e não cheia de arquivos duplicados. Dando sequência aqui ao nosso teclado, já falamos do Ctrl, do Shift. O Ctrl também pode ser utilizado para diversas outras operações. Por exemplo, Ctrl... Eu vou abrir uma pasta aqui no meu computador, ó, que eu tenha vários arquivos dentro dele. Por exemplo, a pasta imagens. Deixa eu ver. Tem. Por exemplo, eu vou selecionar o primeiro arquivo da minha página, da minha pasta aqui. Agora, por exemplo, se eu fizer pressionar a combinação de teclas, ó, primeiro lá, Ctrl, depois letra A. Anotem aí para vocês, ó, Ctrl A. O que aconteceu? O Ctrl A ele seleciona todos os arquivos da tua pasta, né? Seja pasta, seja arquivo, seja foto, ele seleciona tudo que está naquele local. Ctrl mais a letra A, né? Que mais que eu me lembro assim para vocês utilizando a tecla Ctrl? Bom, isso aí vai ser o conteúdo para mais adiante, quando a gente trabalhar no Word. Lá a gente vai ver que a tecla Ctrl executa algumas funções interessantes dentro do Word. Mas aqui no Windows, como eu mostrei, ela serve para selecionar todas através da combinação Ctrl A, ela seleciona todos os arquivos. Agora, se tu quer selecionar os arquivos de forma intercalada, tipo assim, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, como é que eu vou fazer?
eu mantenho a tecla Ctrl pressionada, né? Eu vou manter a tecla Ctrl pressionada e vou clicando naqueles arquivos que eu quero selecionar. Por exemplo, ó, eu queria mostrar para vocês aqui, só que como eu estou segurando o microfone eu não consigo fazer a operação, mas é como eu estou mostrando, ó. Vou manter a tecla Ctrl pressionada e com o botão esquerdo do mouse eu clico naqueles arquivos que eu quero selecionar. Então, essa combinação de teclas Ctrl mais o botão esquerdo do mouse serve para a gente selecionar os arquivos dentro de uma pasta lá de forma intercalada, né? O que mais que eu posso mostrar para vocês em relação ao teclado? Falamos do Ctrl, do Alt. Podemos falar dessa outra tecla que é a Alt. Só que tem que ser especificamente essa aqui que está do lado direito, ó, porque essa barra grande aqui a gente chama de barra de espaços. Por que ela recebe esse nome? Porque ela serve para que quando a gente está digitando um texto, tu deixe um espaço entre uma palavra e outra, né? Por isso que ela leva esse nome de barra de espaços. Já essa tecla aqui, a Alt, que está ao lado direito, porque vocês observam que tem uma do lado esquerdo também. Só que essas funções que eu vou mostrar para vocês, ela só pode ser utilizada a tecla Alt da direita. Para que ela serve? Por exemplo, deixa eu ver se esse teclado aparece alguma coisa aqui para mim. É que esse teclado aqui que eu acabei mostrando a ilustração para vocês, ele não tem nenhuma tecla aqui que tenha terceira função, porque na verdade essa tecla Alt ela serve para executar a terceira função das teclas, né? Aquelas opções que a gente tem, por exemplo, nos teclados lá, eu tenho aqui no meu, por exemplo, o A, aquele com um risquinho embaixo para simbolizar, né, a primeira, a segunda, a terceira. O símbolo do número também, né? Primeiro, segundo, terceiro. Que mais? Lá em cima, naquelas teclas numéricas lá, por exemplo, eu tenho também lá no número 2, eu tenho um 2 lá, né, que é a terceira função que serve para mim quando eu quero colocar um número elevado na segunda, eu utilizo essa tecla. Que é mais que eu tenho aqui como terceira função? Enfim, bom, essa terceira eu nem vou me estender muito nisso, porque a terceira função das teclas elas são muito pouco utilizadas, né? As mais utilizadas são essas que eu falei antes, né? Que simbolizam o primeiro e o primeiro, no caso ali, o símbolo, né? O que mais que a gente tem aqui? Bom, aqui a gente tem nosso teclado numérico, e aqui alguns símbolos, né? Soma, subtração, multiplicação e a barra que é a divisão, né? Aqui nossas setas direcionais para ir para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Essas setas aqui, por exemplo, lá no Word a gente utiliza elas quando a gente quer se movimentar dentro do nosso texto sem apagar o que a gente escreveu, né? Que muitas vezes a gente quer apagar alguma coisa no nosso texto e aí se confunde, né? Mas na verdade não. Essas setas aí elas servem para que a gente possa apagar o nosso, se movimentar dentro do nosso texto sem apagar o que a gente escreveu, né? Tipo assim, eu cometi um erro lá no meio do meu texto e eu quero me movimentar dentro dele sem apagar o que eu escrevi antes, depois daquele erro. Vai lá, utiliza essas setas aqui, né? Para baixo, para cima, para esquerda, para direita, que aí tu vai conseguir chegar lá naquele ponto onde tu cometeu o erro e fazer a correção. Eu acho que em termos assim das principais teclas do teclado eram essas. A ESC aqui, por exemplo, a ESC ela serve para a gente fechar uma janela, por exemplo. Se tu está lá abrindo uma apresentação do PowerPoint lá e tu já visualizou o que tu queria e tu quer fechar a aplicação, ESC, pressiona a tecla ESC. Agora, qualquer outro tipo de janela, por exemplo, eu estou com um software aberto no meu computador,
pode ser um software, pode ser tá navegando na internet e eu quero fechar essa janela. Aí nós vamos usar uma combinação de teclas também. Mantém essa tecla aqui, ó, a tecla Alt pressionada, e junto com ela nós vamos pressionar a tecla F4, que aí ela vai fazer essa operação de fechar a janela, né, a aplicação que tu está executando no momento. Bom, pessoal, eu acho que em termos assim de teclado, eu até não quero complicar muito a coisa aqui. Em termos de teclado, eu acho que o principal que eu tinha para passar para vocês é isso. Então, qualquer dúvida, eu vou ali eu estou criando, eu vou passar a disponibilizar esses meus vídeos ali no YouTube, que eu criei um canal. E qualquer dúvida vocês podem me perguntar ali pelo YouTube mesmo ou me mandar por e-mail, né, a dúvida. Né, meu e-mail é pauloafonsomachado.gmail.com. Então, qualquer dúvida que vocês tenham dessa videoaula ou da videoaula anterior ou das próximas que eu vou ir publicando, é só me contatar nesse e-mail, ok? Muito obrigado pela atenção de todos e boa noite.